Bom dia a todos. Hoje, aqui é Roger Batê. Hoje é dia 24 de abril de 2014. Vou comentar os trades realizados no mini índice. Bom, gente, eu vou comentar os trades que eu realizado e o que eu deveria ter feito, né? Depois eu vou mostrar a comparação entre os dois. Então, o mercado abriu com um gap de baixo, fez esse candle vermelho aqui, e aqui era uma venda. Demorei para reagir e vendi aqui, a 52,085. E subiu e aqui ele me estopou a 52,160. Então hoje eu tinha, o meu volume de negócio era 6 contratos, eu ia trabalhar com 6 contratos. Então aqui, como o volume está muito baixo, tá, vou mostrar depois o porquê, entrei com 2 contratos só. Então fui estopado aqui, primeiro stop de foi um stop de 75 pontos. Então, pela minha metodologia, aqui era uma entrada. Fraca, mas era uma entrada. Então, comprei a 150, 52, 150 e imediatamente fui estopado aqui a 52,45 com 105 pontos de stop. Novamente com 2 contratos. Aqui eu vendi, porque era uma venda. Pela minha metodologia, era uma venda. Só que dessa vez entrei com um contrato, certo? Um contrato e fui novamente estopado, desta vez com 140, não, com 100 pontos. 100 pontos, aqui eu vendi a 52,70 e fui estopado a 52,170. Aqui parei, né? Parei, e justamente não era para parar. Essa metodologia que eu uso hoje precisa ser aplicada sistematicamente. Ou seja, aqui eu tinha uma venda que eu não fiz. Né, tá, era 1, 2, 3 stop. Não fiz essa venda e justamente foi. Então como foi, aqui eu resolvi vender. Aqui já tinha venda, mas aqui mais ainda. Então vendi, é óbvio que parou e me estopou uma terceira vez, dessa vez com 140 pontos. E com 2 contratos. Aí novamente parei, e aqui ele me deu venda, ele foi até a média, caiu, me deu venda, segurei, só que eu vendi um único contrato aqui, certo? Quando ele fez isso, eu vendi mais um contrato. Então aqui eu vendi a 52,55, mais um a 52,35, e quando ele perdeu o fundo aqui, vendi mais 2 a 51,940. E fechei aqui 2 contratos a 51,820 e um a 51,830. Então, o que me deu um ganho de 235 pontos aqui. Mas não foi suficiente, obviamente, para recuperar tudo que eu tinha perdido aqui. Eu ainda tinha 85 pontos líquidos, hein? Equivalente a 85 reais, equivalente a 85 pontos no dia. Aqui ele me deu venda novamente, vendi e obviamente me estopou novamente com 120 pontos. Aqui comprei, né, porque aqui ele tinha dado compra, comprei, só que estava muito fraco, muito fraco, então fechei com 65 pontos. 65 pontos de ganho. E com 2 contratos, não, com um contrato só. Porque era contra a tendência. Esperei ele repicar até a média, repicou e aqui cochilei novamente. Não estava prestando atenção, estava realmente esperando esse movimento, mas aqui fiquei desatento e acabei vendendo só aqui. A venda era aqui, a venda segura era aqui, mas já aqui dava para vender. Ou seja, vendi com 70 pontos de atraso. Enfim, vendi. E o meu objetivo, pensei realmente que ia perder esse fundo e vinha aqui, eu ia recomprar com 210 pontos a 51,665. Só que foi e não foi. Não foi aí, estava perto de meio-dia, inserei aqui, pensei que ele não ia perder esse fundo, inserei aqui com 45 pontos e 2 contratos. E aí fui almoçar.
Por que não está aparecendo aqui? Ah, ok. Então fui almoçar aqui. Aqui eu tive um pequeno problema no meio da tarde que apagou as minhas referências. E eu voltei neste candle aqui. Isto, neste candle. Ok? Então aqui a gente vê que novamente tinha uma venda aqui, que ia ser fechada nesse candle aqui com 40 pontos. Bom, só para comentar o que aconteceu durante o almoço, obviamente aqui foi até onde pensei que iria ir, mesmo, né? Foi até essa região e voltou, dando compra aqui, e a gente vê que aqui dava para fazer um trade de 160 pontos. Quando o mercado é assim, geralmente eu fecho com 160 pontos, né? Então, aqui ia fechar, ele fez 220, mas eu teria fechado com 160 aqui. Aqui ele mediu venda, o aqui com mais certeza, eu teria fechado aqui com 20 pontos, com 15 pontos. E aqui era uma compra e novamente eu ia fazer outros 160 pontos. Aqui era uma venda e novamente ia fazer 160, ou seja, 1, 2, 3. E depois nada, depois o mercado morreu. Né? Aqui a gente não está obrigado a operar um mercado como esse. Hein? Aqui o melhor é parar mesmo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? O que deveria ter acontecido se eu tivesse operado corretamente, sem me atrasar, sem me atrasar nas entradas e fazendo todos os trades, teria acontecido exatamente isso. Então, o primeiro trade com 0, depois 80 de perda, 75, 40, 30, 85, ou seja, com um drawback hoje de 310 pontos. Depois a gente tinha aqui essa entrada aqui que ia me dar alguma coisa como até aqui 180 pontos. 180 pontos, que é esse trade que eu marquei aqui. Depois mais um de 40 e aquele trade que eu só fiz 45 pontos, era para fazer 90. O que faz que quando eu fui almoçar, eu devia estar em termos de pontos no 0 a 0. Okay? Agora, administrando com a administração de risco, todos esses primeiros trades eu teria feito, normalmente eu devia ter feito com um contrato. Esse eu acho que eu fiz com 2, mas enquanto não tiver volume, a partir de agora só vou operar com um contrato. Quando aumentar o volume, eu vou passar a 2 contratos, depois passar a quantidade de contrato que a minha planilha, que eu vou mostrar depois, me calcula. De modo que, se eu tivesse aplicado essa quantidade de contratos aos 3 que realmente eu devia ter feito, eu teria fechado no almoço com 170 reais bruto. Com a quantidade de trades aqui, eu teria provavelmente fechado com 80 reais positivo. No lugar disso, eu fechei com, aqui a gente vê todos os trades que eu fiz, eu fechei com 85 reais negativo. Tá? Então, e 195 pontos negativos. Então, foi uma boa administração, eu diria que foi uma boa administração, eu tenho que melhorar isso, tá? Mas realmente o que me prejudicou mesmo foi o fato, né, de não ter sido rigoroso aqui, ou seja, a gente tem que executar os trades exatamente no momento onde eles têm que ser executados, senão aqui eu perdi 60 pontos de bobeira, né? Isso, não perdi aqui 70 pontos de bobeira, porque aqui teria ficado no 0. Depois entrei aqui, quando era para entrar, entrei corretamente, isso. Mas entrei aqui corretamente, só que estopei tarde demais, ou seja, era para estopar aqui, mais 40 pontos. Aqui esse trade
Aqui era para entrar aqui, entrei aqui, mais 110 pontos. Enfim, tudo isso faz com que a gente perde dinheiro de bobeira mesmo. Né? Então, a partir do momento onde o volume começar a aumentar, aí dá para aumentar a quantidade de contratos. Né? Então, aqui, passar a 2 contratos aqui, eu teria comprado aqui, como comprei de fato, só que ia perder 80 pontos com 2 contratos, enquanto tudo isso eu teria perdido com um contrato. E a partir dali, obviamente, era o momento forte do dia, era para entrar com a planilha cheia. Então, aqui, eu novamente apresento essa planilha que eu uso quando, na medida onde eu levo stops, abaixo a minha quantidade, eu comecei com 5, eu tenho um coeficiente redutor, portanto, sobre os 6 eu podia operar 5. E desses 5, a partir do momento onde eu vinha colocando, tendo o stop, ele foi baixando até 2, né? E inclusive aqui eu só podia operar um contrato. Então, isso me protege das perdas elevadas, é uma maneira de diminuir o meu risco. Mas eu queria comentar, aproveitar para comentar uma coisa. Aqui, esse setup que estou utilizando hoje está dando realmente resultados muito bons. A gente vê aqui em dezembro, né, os resultados que ele me dá a meio-dia, né, 200, 400, 300, 200, 400, 150, 225 e assim por diante. Janeiro foi igual, tá? 400, 300, 700, 300, 200, uma vez aqui ele fez menos 85, 830, 820, 370 e assim por diante. Tá? Ele sempre me dá, quase sempre me dá bons resultados até meio-dia. Fevereiro, mesma coisa, 600, 600, 1900, 600, 400, fevereiro, 1900, 600, era antes do vencimento, então tinha realmente fevereiro e março. Eu tenho o início de março aqui também, aqui não completei, então 900, abril, tá? 300, 400, 500, 700, a partir dessa semana, tá, nós estou tendo problemas. Esses 3 últimos dias realmente foram problemáticos. Menos 15, aqui sendo rigoroso 225, mas tinha que ser muito rigoroso. A gente pode ver que aqui tivemos um drawback de 320, aqui de 255 e hoje novamente 310. Então foram 3 dias ruins de se operar o início do dia, o que me levou a ter perdas nos 3 dias. Então é absolutamente imprescindível para limitar as perdas quando temos esses dias, absolutamente imprescindível ter uma maneira de controlar, que eu tenho essa planilha, uma maneira de controlar as nossas perdas pela limitação do volume operado, em função do volume do mercado, em função da dificuldade. A gente vê aqui durante, vamos dizer, 1h30, nós tivemos uma faixa de 170 pontos, depois essa queda, mas o resto do dia, aqui a tarde toda, foi uma faixa de 250 pontos. Então, realmente um dia muito difícil de se trabalhar. Tá? Então, era isso que eu queria passar. Então, eu fechei o dia hoje novamente negativo, com 195 pontos negativos e uma perda líquida de R$ 85,21. Então, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira.